FNC 2. Pera um pouquinho, que esse tema é importante. Nós já vamos mudar o tema, tá, galera? Já já nós vamos falar das eliminatórias europeias. Cabo Verde na Copa, o Egito na Copa, mas o detalhe é o seguinte. Alisson tem problema médico, não é de hoje. Esse acho que é o ponto. Que ele é um excelente goleiro, muita gente questiona. Só quem não vê ele jogar. Agora, e a saúde dele, Caetano? Não, eu concordo que tem a questão física dele. Porém, a gente não tem hoje, na minha opinião, a gente vive a pior fase de goleiro dos últimos 30 anos. Desde que eu acompanho futebol, eu nunca vi a seleção ter tantos problemas de goleiros que nem a gente tem hoje. O Alisson, sim, acho que não lembro quem falou. É muito goleiro médio e pouco goleiro de alto nível, né? Exatamente. Eu não lembro quem falou assim até. O Alisson foi cortado, os goleiros vai ser Bento, Hugo. Aí, foi um comentarista que falou assim: agora vocês vão dar valor no Alisson. E eu concordo, cara. Porque, eu sou dessa opinião já desde 2018. As pessoas só valorizam o donador e valorizam o Alisson quando ele tá fora. Exatamente. E assim, eu confesso, eu não acho, nem no melhor momento do Alisson, o Alisson chegou a ser o melhor goleiro do mundo. Sempre teve ali o Courtois brigando com ele, o Black, o próprio Harrison. Teve goleiros ali tão bom quanto ele na era dele. Mas ele sempre foi constante. Então, pra goleiro reserva, lógico que tem a questão de saúde dele, questão médica, mas assim, pra goleiro reserva, eu aguardaria até o último momento. Espera um pouquinho, espera um pouquinho de novo. Eu não descartaria o Ederson, inclusive. Esse é outro problema. Vamos lá. A gente precisa aqui opinar. Estamos apontando um problema e precisamos apontar a solução. Hoje, se a Copa fosse hoje, Alisson e Ederson fora da Copa. Os dois estão machucados. Alisson machucado no Liverpool e o Ederson se machucou no treino no Fenerbahçe. No treino. Taylor, hoje é a Copa. Tem que entregar a relação. Não tem Alisson, não tem Ederson. Seus goleiros. Realmente eu tenho que falar, eu tenho que concordar que estamos em uma crise nessa posição. Uma crise braba nessa posição. Talvez eu chamaria, como o Alisson e Ederson estão fora de combate, o Bento seria o goleiro titular. Eu colocaria Léo Jardim. Olha só, não teve rejeição. Não Bento... tem, sim. É que você tá falando, eu não tô guardando. Sim. Seus goleiros. Bento, Léo Jardim, quem mais? E... porque eu tô tentando puxar aqui na memória algum goleiro também que possa ser bom. John, talvez. John não tá numa boa fase no Nottingham Forest. Não tá jogando, né? Hein? Oi? Não tá jogando, né? O goleiro vai pra lá, não joga. Vai pra lá, não joga, né? E foi convocado. Mas seria o John? Foi convocado. Seria o John? Goleiro. Não seria o John. Eu falei assim, meio ventilado. Talvez eu chamaria o Rafael, goleiro do São Paulo, como terceiro goleiro. Hoje os meus. Eu sou contra jogador do futebol brasileiro na seleção, tá? Minha posição é imutável. Mas no caso de não termos Alisson e Ederson, que é a situação de hoje, meu goleiro titular, Gabriel Brazão dos Santos. Vai cair o Gê. Segundo. Caiu nas últimas semanas. Mas o problema é que o Santos não ajuda o Gabriel Brazão. Mas a bola tá indo... Pera um pouquinho. Uma pancada, não voltou mais. Gabriel Brazão. Tem isso também. Então eu vou corrigir. Meu goleiro titular seria o Everton. Pela experiência que ele já teve na última Copa. O Everton, Gabriel Brazão e o Hugo para pênaltis. Só e única e exclusivamente para pênaltis. Tiago Caetano, seus 3 goleiros hoje. Cara, a gente tá vivendo realmente uma situação bem delicada. Só vou dar um parênteses aqui, você falou do Everton, né? Porque nós não temos opção e o Everton jogou assim, né? Estava na última Copa, né? Sim. Não, mas, cara, um relato aqui. Vários palmeirenses mandaram mensagem que vão nos jogos do Palmeiras e falaram assim, Thiagão, a hora que o Everton machucar o dedinho, ele não volta mais. É impressionante. Concordo. Os caras falaram assim, é impressionante ver o Carlos Miguel no aquecimento.
nego bate de longe, bate de fora, bate cruzado, a bola não entra. Falou que assim, é absurdo. E todo mundo para ver eu não tô falando, não é nem um ponto, tá? Eu tô falando questão do Everton mesmo, que não tá bem. Que é impressionante que todo o estádio para ver o aquecimento do Carlos Miguel, que ninguém consegue fazer gol no cara no aquecimento. Mas ponto passado, Thiagão, eu levaria assim o John, levaria assim o Léo Jardim e um goleiro mais experiente, porque precisa, mas é muito difícil, cara. Não tem goleiro. Quem que é o goleiro mais experiente? Quem que é o goleiro mais experiente? Quem que é o titular? Vamos, sem pipocar. É que também caiu depois da Copa do Mundo, né? Mas eu levaria o Fábio. É o meu nome. É o meu nome, inclusive. Fábio. Ó, o Douglas tá mandando aqui. Bento, John e Léo Jardim. Ele concordou com o Taylor, viu? O Douglas Teixeira, que é torcedor do Botafogo. Então, seu titular, então, é o Fábio, ô Caetano, é isso? Pra começar o Fábio, mas aí levaria o John e o Léo Jardim. Mentira, levaria o Diogo Silva da Macaca. Tô brincando. Cássio, não. Não. Então, ou Cássio ou Fábio. Eu acho que o momento mais recente do Cássio, do Fábio impressionou mais. O Everton não, então. A gente tá falando do hoje. Momento do Hugo Souza e das falhas dele. Você me fala de Cássio. Cássio que tá falhando. Não, mas o Cássio tá fazendo um bom campeonato pelo Cruzeiro. Nós estamos sem opção, esse é o problema. O Cássio tá fazendo... Eu não levaria o Everton também. Não, viu, Thiago? Eu não quero nem o Everton. Não levaria o Everton. Então, por exemplo, pra pênalti, ô Leandro, tira o Hugo, põe o Cássio. O Cássio tá fazendo um bom campeonato do time que briga pelos títulos brasileiros da Copa do Brasil até o momento. Bom pegador de pênalti, acho que isso é inquestionável. O Caetano não levaria, desistiu o Caetano do Everton. Eu desisto do Hugo, levaria o Cássio. Então, e aí, você, Fábio, mais quem? Pra mim, o Fábio titular, é impressionante, né? Nossa cultura, né? Aqui no Brasil, acho que quando você completa 35 anos, você não pode... Iria superar o Mondragão, né, ô Lele? Iria superar o Mondragão, né? Seria o goleiro mais velho a jogar uma Copa. Me falem um goleiro melhor que o Fábio nos últimos 5 anos no futebol brasileiro. O Fábio foi campeão da Libertadores, catando muito. O Fábio salvou o Fluminense do rebaixamento ano passado. E o Fábio foi o melhor goleiro disparado do Mundial de Clubes. Inclusive o goleiro com mais defesas. No Mundial, em que o Fluminense enfrenta um ataque bom do Borussia Dortmund, que tem o Guirassy, que é um dos centroavantes mais subestimados da atualidade. Ele enfrenta um bom ataque do Al Hilal, que até balança as redes, mas ele faz milagres. Se não fosse ele, o Chelsea iria golear o Fluminense. E a Inter de Milão, que teve muitos problemas, né? Com o Kivo nitidamente tendo ali decisões erradas, porque era o início de sua trajetória lá na equipe italiana. Cara, Lautaro perdendo o gol, o Fábio defendendo. O Di Marco, que é um bom lateral, que sabe finalizar, perdendo o gol na cara que o Fábio estava defendendo. Até o Taremi, né? Que é um jogador, também vejo que é muito subestimado. Bom centroavante, perdendo o gol. Então, assim, o Fábio, ele me impressiona ele não estar na rodada da seleção brasileira, porque parece que... Né, igual o Thiago Silva, né? Por que o Thiago Silva não está na rodada da seleção brasileira? Só porque ele tem 37 anos? Inclusive, o Thiago Silva joga mais do que o Fabrício Bruno. O que o Thiago Silva faz no Fluminense, o Fabrício Bruno não faz no Cruzeiro. E lembrando, hein? Olha a dupla de zaga do Cruzeiro, né? Aliás, os companheiros de zaga do Fabrício Bruno e olha os companheiros do Thiago Silva, né? O Cruzeiro tem muito mais substância para oferecer ao Fabrício Bruno do que o Fluminense com o Thiago Silva. E o Thiago Silva, tá certo que falhou agora contra o Mirassol, mas um dos motivos, né, do Flu estar fazendo um campeonato brasileiro positivo, estar vivo por um título ainda é também pelo fato de Thiago Silva. Então, infelizmente, na nossa cultura, temos muito isso, né? E aí no vizinho tem o Otamendi, titular. Né? O Otamendi não seria titular no Brasil, né? Pelo nível técnico, na Argentina presta, que não prestaria, né? A visão da maioria dos brasileiros. Então, o Otamendi, uma idade muito avançada, né? Se não me engano, 38 anos. Então, assim, né, eu vejo que o Fábio é um dos caras mais injustiçados, né? Muito se fala do Djalminha, do Alex, fulano e ciclano. De todos, o mais injustiçado é o Fábio. O Fábio é melhor, para mim, tecnicamente, do que o Cássio foi. Para mim, auge por auge, talvez o auge do Cássio tenha sido mais emblemático, mas em questão de carreira, em questão de longevidade, para mim o Fábio foi melhor do que o Cássio. O Fábio é um cara que, nível
Marcos, nível Rogério Ceni, mesmo não tendo feito gols. Enfim, é um cara que é inacreditável, né? Ô, Leandro. Disputado uma Copa e tudo mais. Então ele seria muito Olha esse número aqui, ó. Dois seria Brasão Leandro. e... Opa, pode falar. Não, só para passar esse número que acabou de sair, tá? Notícia de agora. Alisson nunca tomou 3 gols pela seleção brasileira em 76 jogos. Ederson, em 29, tomou 3 gols uma vez, que foi na derrota para o Senegal, 4-2 que nós citamos. E o Bento, em 5 jogos, tomou 2 vezes 3 gols contra a Espanha e contra a Argentina. Para você ver que os números do Alisson são incontestáveis. Eu respeito quem escolheu o Bento, então respeito muito a opinião do Taylor, e não falo isso, né, zoando, não falo sério mesmo. Só que não dá para você convocar, na minha opinião, um goleiro que não é referência no futebol saudita. E olha que eu acho futebol saudita muito subestimado. Não acho que é um futebol de alto nível, mas não é essa porcaria como muitos falam. Tem muito jogo bom, muito jogador bom, só que o Bento não é referência. Se pegarmos os 3 melhores goleiros do futebol saudita, o Bento não está. E não está por muito. E se puxar um top 5, não vai estar também. Então, num futebol de um nível técnico baixo, o Bento não consegue ser destaque. Não é à toa que o Bento não vai ficar no Al Nassr. Isso é uma informação que é unanimidade lá. Na próxima temporada, quando refazer ali a lista dos estrangeiros, o Bento vai ser descartado. Assim como Renan Lodge foi agora, assim como Marcos Leonardo quase foi pelo Al Hilal, Malcom, enfim, então, entre outros que também estão ali no radar. Então, assim, né, só sobre o Bento, né, eu acho que ele é um goleiro que eu não confiaria com o Alisson machucado, o Bento ser titular. Mas, só para terminar, Fábio, para mim, seria o titular, muito subestimado, e levaria o Brasão, né? Inclusive, né? Pouco se fala, mas a geração jovem de goleiros do Brasil é terrível. Terrível. Puxem aí da memória, enquanto eu estou falando, 5 bons goleiros até 25 anos. O Brasão, único. Inclusive, o que eu mais queria, né? Que era o Mikael, mal no Atlético Paranaense, né? Que hoje é reserva do Santos. Então, assim, a próxima geração de goleiros do Brasil é complicada. A gente já está sofrendo com goleiros experientes, acima dos 27 anos. Se preparem para 2030 e 2034, e aí vai envelhecer muito mal essas críticas e hate aí para Alisson e companhia. Mas eu levaria o Brasão, que para mim é a única, por enquanto, solução jovem. E o terceiro nome, aí eu concordo com o TLF. Aí eu levaria o Hugo pelo fato dos pênaltis. Lembrando, né? Aí vocês até podem me ajudar. Mas eu acho que a única vez, né, que realmente numa Copa um goleiro entra só para pênaltis foi o Krul, né, em 2014. Eu acho que não teve nenhum outro exemplo em Copas disso, né? Que o Silensen sai e o Krul acaba sendo herói. E talvez se a Holanda fizesse essa mesma estratégia na semi, a Holanda jogasse a final e não a Argentina, né? Mas eu levaria o Hugo só pelos pênaltis. E na minha opinião, em questão de pênalti, pode não concordar, mas eu acho o Hugo melhor que o Cássio. O Fábio pega em alto nível por no mínimo há 17 anos. No mínimo. FNC 2.